Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos começar a nossa matéria de anatomia e fisiologia humana. Vamos relembrar aí, né, alguns pontos importantes do que a gente já falou no online. Eu venho trazendo hoje para vocês os seguintes tópicos: anatomia, o conceito geral, definições de anatomia, divisões do corpo humano, nomenclatura anatômica, normal e variação anatômica, e posição anatômica e planos de secção. Anatomia. Está todo mundo tranquilo quanto à anatomia? Sim. Já sabe diferenciar anatomia de fisiologia humana? Sim. Então, fisiologia eu estudo funcionamento, certo? Sim. Anatomia eu estudo o quê? A estrutura, as partes, ok? Então, aí, quanto a isso, nós estamos tranquilos, né? Fisiologia humana, funcionamento. Anatomia, estrutura, tá? Definições de anatomia. Eu tenho macro, micro e desenvolvimento. A macro é um pulmão, por exemplo. Eu estou enxergando? Tá. Então, isso é macro, né? Agora, uma célula eu enxergo? Não. Então, isso é micro. Desenvolvimento. O desenvolvimento, a anatomia do desenvolvimento, nada mais é do que pegar lá o óvulo, tem o esperma, embriona, e aí nós temos o indivíduo. Então, desde o momento em que o ovo é fertilizado até a sua forma adulta, tá? Divisões do corpo humano. Cabeça. Dentro do meu tronco eu tenho tórax e abdômen, né? Ou não é? O tórax está aqui? É aqui, né? No tronco. Abdômen, abdômen, olha eu. Membro superior. Nós temos o quê? Aí, ombros, braços, antebraços e mãos. E nos membros inferiores? Quadril, coxas, pernas e pés. Isso cai na minha prova? Cai, tá? Porque não é a música da Xuxa. Né? Cabeça, ombro, joelho, não é aquela. Nomenclatura anatômica. Está bem definido na cabeça de vocês o que é nomenclatura? Vocês vão ver nomenclaturas em farmacologia? Vão. Vão ver nomenclaturas em fundamentos de enfermagem? Vão ver nomenclaturas anatômicas? Vão ver nomenclaturas aonde vocês forem que tiver uma linguagem específica diferenciada, é uma nomenclatura. Então, entenda que a palavra nomenclatura significa isso. Uma linguagem diferente para relacionar as coisas. Entenderam? Ou não? Então, nomenclatura é nada mais do que uma linguagem que vocês vão relacionar as coisas. Normal e variação anatômica. O que é um indivíduo normal? Quem estabelece isso? Né? Para a gente entender o que é um indivíduo normal, é só nós imaginarmos aquilo que é padrão. Tudo na nossa vida tem, dentro de um certo aspecto, o que é padrão, né? E o que às vezes é um pouco diferente do mais comum. Na verdade, o padrão nada mais é que o comum. O que é visto por mais vezes, o que é de fato aquilo que foi padronizado. Entenderam? Então, quando eu falo que eu tenho um indivíduo normal, eu tenho um indivíduo comum, um indivíduo padrão, que nasceu com todos os aspectos padrões de um ser humano, tá? De um homem, tá bom? Isso é um ser normal. Uma variação anatômica é o indivíduo que ele foge desse padrão. Porém, não me apresenta nenhum problema. Ah, prof, mas eu já vi em literatura falando que variação anatômica
é o gêmeo siameses, é não sei quem, é aquilo. Espera lá, vamos organizar? Normal. O indivíduo padrão. Variação anatômica. É o indivíduo que nasce fora de um padrão, porém, não tem problema na função. Ele consegue viver tranquilamente e não atrapalha o seu funcionamento. Como assim, prof? Eu trago para vocês a questão da artéria braquial. Ela é uma artéria que, comum, padrão, ela passa na fossa cubital, anterior ao braço. Então, ela vai passar aqui, ela vai dividir aqui, ela vai se dividir aqui. Porém, em algumas pessoas, ela se divide na axila, tá? Na região axilar. É padrão? Não é. Foge totalmente do padrão. Mas tem algum prejuízo funcional? Não. Então, nós estamos falando de variação anatômica. Ou seja, foi uma variação do corpo, né? Que é diferente de um padrão, porém não me atrapalhou. Não teve nenhum prejuízo funcional. Agora, uma anomalia, aí nós já temos alguns pontos a se pensar. Anomalia é quando o paciente ele tem fuga do padrão, né, esse indivíduo, ele tem fuga do padrão e ocorre prejuízo na função. Porém, é compatível com a vida. Ele consegue viver. Quer ver só? O indivíduo que tem 6 dedos. Aquele dedo consegue desempenhar a função? Então tem um prejuízo funcional, não tem? Tem ou não tem? Tá. É compatível com a vida? Ele vai morrer por causa de um 6º dedo? Não. Então nós estamos falando de uma anomalia. Tá? Agora, prof, então agora ficou fácil. Variação anatômica é algo errado. Variação anatômica é algo errado que não tem problema na função. Anomalia é algo errado que tem problema na função. Mas todo mundo fica vivo, que beleza. Mas aí nós temos um outro aí chamado de monstruosidade. Esse é incompatível com a vida. O exemplo de um anencefélico, né, de anencefalia, uma criança que nasce com ausência do encéfalo. Nas nossas aulas em estrutura fisiológica, eu sempre trago para vocês que no nosso sistema nervoso, nós não temos somente o cérebro. Esqueçam que dentro da cabeça há apenas um cérebro. O que nós temos é o encéfalo. E o cérebro faz parte desse encéfalo. Né? Então, quando eu falo que a criança nasceu com anencefalia, eu falo que ela nasceu com ausência da parte do encéfalo, ou total do encéfalo. Tá? Tendo algumas regiões mal definidas. É possível que essa criança sobreviva? Não. Pois eu preciso disso aqui para comandar todo o meu corpo. O cérebro, de fato, é quem manda em tudo. Ele é o que coordena o nosso corpo. Todas as funções. Todas. Depende do cérebro. Então, quando eu não tenho, ou tenho, né, um mau funcionamento do meu sistema nervoso, acarreta em prejuízos e danos em todo o meu corpo. Tá? Dependendo da região em que tem a ausência, dependendo da região em que o meu encéfalo foi afetado, ou que o meu cérebro, né, por exemplo, responsável por grandes comandos, responsáveis, que mais à frente nós iremos falar. É por isso que Mas, a maioria das pessoas que tem o AVC ficam com sequelas. e AVC é algo que nós não vamos mais falar. Não existe mais AVC sem um diagnóstico concreto. Tá?
AVC é acidente vascular cerebral. Tendo em vista que eu não tenho somente um cérebro, eu tenho um encéfalo, é AVE. Acidente vascular encefálico. Então, caiu por terra essa questão de AVC. AVC é algo que a gente comumente, né, dos primórdios, todo mundo falava AVC, AVC, tudo era AVC. Antigamente, eles diagnosticavam até um aneurisma cerebral como AVC. Por quê? Porque rompe, né, um vaso, dá um derramamento de sangue na região, eles achavam que era AVC, a pessoa teve um AVC. Então hoje é AVE? AVE é acidente vascular encefálico. Então, primeiramente, é se diagnosticado o AVE. Depois, se, né, a partir do diagnóstico mais preciso, ver que esse derramamento foi na parte cerebral, aí nós podemos identificar como um AVC, tá? Mas, primeiramente, é laudado como AVE. E o mais comum, AVE. Porque pode... E, querendo ou não, o cérebro faz parte do encéfalo, né? Então, se eu falar que é um AVE e foi no cérebro, eu estou errado? Não. Então, num plano geral, né, num modo geral, é melhor falar AVE, tá? AVC é uma coisa muito específica, tem que ser no cérebro de fato. Entender em relação à variação anatômica, ao indivíduo normal, a uma monstruosidade, a uma anomalia. Alguém tem dúvida? Professor, essa questão do anencefalia, e a criança nasce sem o encéfalo ou sem o cérebro? A ausência do encéfalo ou da parte dele, ou ele é mal desenvolvido. Ele há uma má formação, né? Então, assim, pode ser que ele fique com a partinha bem pequenininha, a ausência, digamos mesmo, do encéfalo, pode ser do bulbo, pode ser do cérebro, entende? Ele foi mal desenvolvido. Então, a gente fala na encefalia porque é a ausência do encéfalo, tá? Ele recebe alguns estímulos. Gente, isso são artigos. É óbvio que o corpo humano, como tudo na nossa vida, anos e anos, estudos vão se fazendo, né? Vão se atualizando, e as pessoas vão descobrindo mais e mais e mais e mais. Então, o que acontece? Eu já li artigos que falam que é uma ausência total, que recebe estímulos de uma pequena parte que foi mal formada, que não pode se dizer que é a parte de um encéfalo. Que é só uma coisinha que começou a formar e que consegue emitir alguns estímulos. Eu já vi falar que é um encéfalo, porém mal formado. Entende? Então, assim, vocês vão ver vários tipos de artigos. E é assim que é a vida. Nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, quantas vezes vocês ouviram falar de uma tese, e aí vem uma outra, e aí vem uma outra, e vai ser assim, até a gente chegar num platô, chegar de fato, numa consolidação básica, para que depois surja algo diferente, modifique totalmente os estudos e venha para comprovar e venha para falar que o que a gente tinha estudado caiu por terra. Tá? Então, assim, aqui, anatomicamente, nós temos a certeza do que são as estruturas. Reações, o corpo ele tem sim uma reação, um desenvolvimento considerado padrão, né, que a gente utiliza para estudo. Porém, uma anencefalia, por exemplo, pode se dar por N explicações. Pode ser fator genético, né, pode ser uma doença da gestante, um problema hormonal, problema com químicos, né, com bebidas, com drogas. Então, pode ser muitas coisas a levar uma anencefalia. Então, quando vocês ouvem, né, ou quando vocês leem, essa patologia, ou essa definição,
não tem nada comprovado ainda, já, né, direto a gente tem em disciplinas assim. Por exemplo, quantos de vocês, principalmente os que se interessam aí nas aulas de psicologia aplicada à saúde, quando a gente vai falar sobre um tratamento de uma psicopatologia, que a gente tem N causas, e de fato a gente nunca sabe o que causa, porque cada indivíduo reage de uma forma, tem um funcionamento diferente, né? Pressão arterial. A minha pressão é igual à sua? Não é. Tá, nós temos um padrão, que de 100 a 120, né? Na sistólica, na diastólica, de 60 a 80. Mas a pressão pode ser hereditária? Pode ter N fatores. Então, isso eu quero que vocês entendam, para que não fique aqueles questionamentos assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não, gente, a coisa é do jeito que ela é. A anatomia, ela tem a sua padronização, porém, nós temos alterações, né? Ou inalterações, tá? Melhor te dizendo. Então, isso vocês têm que entender que a questão de variação anatômica, de monstruosidade, é algo que pode acontecer genético, né, por erro genético, consanguinidade, tá? Então, N fatores pode gerar um indivíduo fora do padrão, como em qualquer coisa da nossa saúde. Professor, a pressão arterial, ela é adquirida ou ela é hereditária, de família? Então, pessoal, a nossa colega perguntou se a pressão arterial ela é adquirida ou ela é hereditária, né? Então, aí uma dúvida, que eu acho que todo mundo se pergunta. Porém, o que nós podemos responder sobre a pressão arterial? Primeiro, desmistificar, que muitas pessoas acham que a pressão arterial é um problema circulatório, é um problema cardíaco, e não é. A pressão arterial está totalmente ligada ao sistema renal, tá? E nós podemos sim afirmar que pode ser hereditário, pode, uma disfunção, né, desse sistema, por hereditariedade, que é o que nós mais observamos aí nos pacientes que vêm com problemas de pressão arterial. Ser hereditário, por exemplo, mãe teve, a filha tem, as irmãs têm, a avó teve, todas são hipertensas. Porém, não é um fator para se fechar a causa da hipertensão. O hábito, né, também da pessoa leva a pessoa a ter um problema arterial, seja hipertensivo, como alimentação, o acúmulo de gordura, né, dificultando aí esse sistema renal, esse sistema circulatório a fluir bem. Lembrando que os rins filtram o quê, pessoal? Sangue, tá? Não se esqueçam disso. O sistema renal, ele filtra sangue. Os rins não é água, não, tá? Nós vamos ver em sistema fisiológico isso, na fisiologia, e nós vamos ver no sistema digestório, no sistema urinário, nós vamos ver como que a água funciona. Porque muita gente confunde, acha que a água entra e vai para os rins, né? E já vai para a bexiga. Não. Ela é metabolizada, ela é absorvida, pouca parte. A outra parte contribui para a formação do bolo fecal. E aí sim, ela, digamos que ela compõe pouca parte dela na eliminação da urina, tá? Mas ela é absorvida. Então, a urina nada mais é que aquilo que está no sangue que a gente não quer, que o organismo não quer. Então, ele precisa excretar. Então, a urina é formada disso, tá? E a gente vai ver lá no sistema urinário. Mas, resumindo, eu espero que você tenha entendido que não é só um fator genético, né? E sim, está muito ligado
com o meio de vida. Na ciência, nós temos umas características que eu gosto de aliar aqui, que é a questão do fenótipo e do genótipo. Genótipo é aquilo que a genética vem, então aquilo que eu tenho de carga genética. E é um fator fundamental para que leve o meu ser a se tornar algo ou ter algumas características específicas da minha genética. Isso é o genótipo. Vem gravado na minha genética. O fenótipo é o genótipo mais meio ambiente. Ou seja, é uma predisposição genética que eu tenho que pode se intensificar ou eu posso alterar através do meio ambiente, através da minha vivência. Se minha família tem predisposição à hipertensão, não significa que eu também vou ter. Eu posso ter isso gravado na minha genética. Mas se eu tiver um bom cuidado, uma boa alimentação, um bom acompanhamento, pode ser que eu altere isso? Pode. Então, sempre nós olhamos o fenótipo. Nós nunca olhamos somente genótipo. Nós não levamos só em consideração somente a genética, e sim o ambiente que ela vive. Tá? Então, fenótipo é isso. Genética mais meio ambiente. Nunca esqueçam disso. Fenótipo é o que eu vejo, é o que o corpo está me mostrando. E o que ele me mostra é uma carga genética fundamentada pelo meio que ele vive. Então, pelas ações, pela conduta, ele se alimenta bem, ele pratica exercício físico, ele tem hábitos saudáveis, né? Ou não. Como também o meio ambiente pode ser um precursor aí, né? Para se obter aí uma enfermidade. Né? Uma patologia, no caso, a hipertensão. Então, o que acontece? Tenham isso em mente, tá? Que nenhuma doença tem as que é causada por genética, que vem por fator genética, mas no caso de hipertensão, que são comorbidades que vêm ao longo do tempo, que vêm aparecendo, pode ser fator genético, mas também pode ser fatores extras. Má alimentação principalmente, consumo de sódio demais. Era alguma coisa referente assim, dá para definir a genética, seria um fator genético se já nascesse, viesse do útero para fora com a tal doença. Então seria o fator genético. Hereditário seria que tem decorrências na família e vai se desenvolver ao longo da vida, não? Não. Não. Hereditariedade é algo genético. Então, o que é genótipo? É genético. É a carga que ela vem. Ela pode desenvolver agora. Ela já tem essa predisposição genética. Pode ser que ela desenvolva, pode ser que não, mas que ela tenha a carga genética, ela tem. E aí, se porventura acontecer dela ter essa patologia, eu posso falar que é hereditário? Posso, porque é fator genético. Agora, o meio ambiente que eu te disse é o fenótipo, é o que eu vejo. Eu tenho que olhar para ela pelo que eu vejo. Então, eu posso ver assim, tá, ela tem genética? Tem. Mas se ela tivesse tido uma conduta diferente, essa genética apareceria? Então, isso é o fenótipo, que é a junção da genética com o meio ambiente, com o que ela faz. Ou pode ser também que ela não tenha fator genético nenhum, mas tem pressão arterial. Ela é a única na família que tem pressão alta. E aí? Pressão arterial todo mundo tem, né, gente? Mas eu tô falando assim, ela é a única hipertensa. E aí? Ah, mas vai ver que a tataravó dela tinha. Não, mas ela come sanduíche todo dia. Entendeu? Lógico que ela vai sobrecarregar os rins dela. Nossa, o acúmulo de triglicérides dentro da corrente sanguínea dela está demais na conta. Óbvio, vai pressionar, nós vamos ter uma pressão na diastólica, na sistólica, não vamos? Porque a pressão é isso. A pressão é o quê? Quando seja diastólica, seja sistólica, ela está sendo o quê? Com muito fluxo. Então, aqueles milímetros de mercúrio lá, gente, que é a pressão, que vocês veem que a gente tira no esfigmonanômetro, nada mais é que a pressão do sangue na artéria.
Tá bom? Então, a partir, nós não temos lá um momento de contração e relaxamento sanguíneo. Gente, se nós vamos ver lá no sistema circulatório. Se eu ficar dando spoiler agora, vocês vão ficar todo mundo assim, não vai ter nada para falar do sistema circulatório. Entenderam? É porque assim, não, imagina assim, ó, pensam assim, cadê o giz? Não tem, né? Aqui, ó, vou de azul mesmo. Ó, pensem assim comigo. Ó, faz de conta que isso aqui é o fluxo sanguíneo, tá? Aqui nós temos o coração. E aqui nós temos quem? Os rins. Tá? Faz de conta, que eu sou péssimo para desenhar. Aí o que acontece? O coração bombeia o sangue para onde? Para todo o corpo, né? Na grande circulação e na pequena circulação, aliás, e depois o corpo manda para onde? Para o coração, certo? Certo ou não? Certo. Ele tem um fluxo, o coração ele contrai e relaxa. Por isso que ele faz tum, 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 não é? É contraindo e relaxando. Nesse bombear de contração e relaxamento, ele está mandando sangue para o corpo. Aí o sangue vem aqui dentro, né, passando dentro das artérias, porque passa nas artérias, não é o sangue rico em oxigênio? E em outras coisas também. Quando ele vai passar dentro dos rins, ele não é filtrado direito. E aí não consegue ser excretar, metabolizar. Esse sangue vai voltando mais gorduroso ainda, um sangue mais pobre, mais difícil de se passar na pressão. E aí o coração tem que fazer o quê? Mais contração. E as veias elas têm que se dilatar muito mais porque a pressão do sangue está muito maior. Como se as veias, as artérias elas estivessem obstruídas. Estivessem tampadas. Na verdade, chega a tampar, né? Tampa. Aí aumenta a expansão, aumenta a pressão dessa corrente. Entenderam? Ou não entenderam? Então é isso que acontece com a pressão. E prof, e por quê? Agora sim, é um problema circulatório? É um problema cardiovascular? Não, mas é um problema que leva a um infarto. Há um problema cardiovascular, mas é um problema originado daqui. Ele está totalmente ligado aqui, porque é aqui que filtra o sangue. Entenderam? Não é um coração que filtra, o coração só bombeia. Mas é óbvio que se esse sangue passar impuro desse jeito, a pressão estiver desse jeito. Por isso, gente, que quem toma remédio para pressão tem que tomar remédio para quê? Diurético. Por quê? Para ajudar o funcionamento renal. Por que gera pedra no rins? Depois eu falo que Cálculo, a gente vai falar, os cálculos renais. Não é falta só de líquido. É um excesso de absorção mineral ali dentro e vão se formando cálculos. Então, se eu consumo bastante sódio, né, é um minério, não é? Ele vai ter que ser filtrado, porque ele não vai para a corrente sanguínea. Então, ele vai ser filtrado. E ali ele vai ficando as partículazinhas. Aí, a minha falta de ingestão de líquido contribui, porque depois nós vamos ver mais para frente o que a gente consome de líquido, o que tem que ficar para a gente de líquido, o que vai no bolo fecal e o porquê essa questão de ter que ingerir bastante água, tá? Porque a água ela não serve somente para os rins, ela serve para tudo. Tá? A água é vida, literalmente. Tá bom? Que está totalmente ligado à pressão arterial com os rins. Ela causa o infarto, ela causa problemas cardíacos, né? A pressão arterial. Como pode também arrebentar lá no cérebro. Certo? Mas ela está totalmente ligada com os rins. E que... Por que, e a gente pode comprovar isso porque quem tem problema de hipertensão tem que tomar qual medicação? Não só o hipertensivo, como também o diurético. Né?
Para quê? Para ajudar esse fluxo, né? Para ajudar esse sistema urinário a desempenhar melhor a sua função, tá? Tendo em vista que tudo que acarretar uma pressão vai estar contribuindo para o aumento dessa hipertensão. Entenderam? E aí até foi a pergunta que me foi feita. Não, até foi um comentário, na verdade, né? Prof. Esse comentário sobre a circulação do sangue para os rins, se isso causa a pressão, porque não filtra. Porque não é que não filtra, é porque há uma disfunção. Ele filtra, mas não filtra direito. Entendeu? Então, assim, ele tem digamos que não disponibilidade, mas uma propensão aí para reter líquido. Entende? Então, ele retém líquido mais facilmente. Professor, e o que faz gerar infecção de urina? Toda infecção é gerada por bactéria, né? Por um micro-organismo, não só bactéria, como vírus ou algo do tipo, mas que é um micro-organismo, tá? Apenas um rim consegue realizar todas as funções renais? Pessoas que têm apenas um rim? Consegue, com maior dificuldade, mas consegue. Tá? Eu não posso falar para você que não, mas eu não posso falar para você que ele vai desempenhar a mesma função com uma pessoa que teria 2, né? Mas ele consegue, tá? É óbvio que ele tem que modificar a sua rotina, a sua dieta, é outra vida, né? Ele nasceu para funcionar com 2, mas se ele tem apenas um, agora ele tem que pensar nisso para ele não sobrecarregar esse que ele tem. Agora já não são mais 2 que estarão ali para fazer esse papel, é apenas um, tá? Professor, a pessoa que tem só um rins, a injeção de água, no caso, a absorção de água no corpo dela vai ser a mesma quantidade ou não? Sim, porque a absorção não é feita pelos rins, a absorção é feita pelo intestino. Não vai sobrecarregar? Então, não. Mas assim, óbvio que é igual eu falei para você, não é só água, é uma dieta geral. A água em si também, gente, nós ficamos aí muito tempo achando que todo mundo tem que consumir muita água, quanto mais consumir é bom, né? Mito, tá? É mito. Nós temos que tomar a quantidade de água ideal para o nosso corpo. O excesso de água também se torna tóxico. Tudo que é em excesso no nosso corpo, isso no geral, se torna tóxico no nosso corpo. E aí o nosso corpo ele começa em uma luta incansável aí de mandar isso para fora. Então tem uma conta que se faz, um acompanhamento médico que se faz, né, com o nutrólogo, o nutricionista, que vai indicar a quantidade certa, o quanto comer, o que deve comer, para principalmente esses pacientes que são acometidos com doenças renais, com problemas que fez cirurgia, com novas adaptações de vida. Resumindo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Nem os dedos da gente são iguais, quem dirá os meus com o de vocês com os meus. Então, assim, cada caso tem que ser investigado, né, para poder ter um diagnóstico, para poder ter você vai manter assim, você tem que beber 3 litros d'água, ou você tem que beber 2 litros. Então, cada pessoa é cada pessoa. E se tratando de uma pessoa que está apenas com rim, não é só a água, é restrição de muitas coisas. Como eu disse, o corpo foi feito com aqueles 2, e agora ele vai ter que se adaptar com um. Prof, então você quer dizer que ele não filtra direito? Não, ele filtra. Mas entende que seu corpo filtrava com 2 e agora você vai ter somente um? Então você precisa sofrer uma adaptação, né? E principalmente, gente, essa questão de cálculo renal, não só por falta de água, mas na verdade é originado por excesso de sódio. Tá? Não só falta de água, não é só falta de água. O prof não está falando para vocês não beberem água, pelo contrário, água é vida. Mas eu estou falando assim, que o excesso de sódio, assim como a gordura, a obesidade também, por que acontece a obesidade, prof? É porque nós consumimos muito mais do que nós gastamos, porque gordura também faz bem. Porque gordura faz bem, vocês sabiam?
Nós necessitamos de gordura. Gordura se transforma em quê? Energia. Os triglicéridos, eles são responsáveis por energia, só que nosso corpo é tão massa, nosso corpo é tão inteligente, que o que ele faz? Ele fala assim, eu vou estocar, porque vai que vai precisar, né, da energia. E aí ele começa a fazer o estoque. Entenderam? Então, assim, a gordura, ela não está ali para... Ela foi feita como um estoque. Então, quando você precisa de energia, nada mais é que a gordura, ela não se dá por outra forma, tá? Então, tudo nós temos que estar na palavrinha anatômica que se chama não lembram? Zero, todo mundo reprovou na disciplina. Homeostasia. O que é homeostasia? O corpo tem que estar em equilíbrio. Então, homeostático, homeostasia em equilíbrio. Tudo que é de mais, passa. Tudo que é de menos, falta. Então, ele tem que estar normal, tem que estar no seu equilíbrio, tá? Eu mesmo, até os meus 12 anos, eu tinha casos hipoglicêmicos altíssimos. Eu desmaiava. Eu tinha que estar com doce toda hora na boca. E aí o açúcar, para mim, era um veneno? Mas uma pessoa que tem diabetes, é um veneno? Então, eu não posso falar que eu sou igual ao meu irmão diabético. Não é verdade? Então, vocês têm que entender que cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que primeiro identificar a causa, saber ali a pessoa, né, qual é a comorbidade dele, para a gente poder ajudar. No início da nossa aula, eu falei o que para vocês? Que a palavra secção vem de cortes. Isso aí. Então, quando eu falo dissecar, já ouviram falar em anatomia? Todo mundo, quando entra no técnico de enfermagem, fala assim, prof, nós vamos dissecar? Nós não vamos. Nós não temos necessidade de secar porque é mais voltado para medicina, para outros cursos que realmente tem que fazer uma investigação, uma autoinvestigação né, maior no corpo. Vai suturar, gente? Né? Não, nem sutura. Porque técnico de enfermagem não pode suturar, tá? Nós somos os profissionais do cuidado. Então, o técnico de enfermagem, a enfermagem, é o profissional do cuidado. Então, aqui para nós não é interessante a gente ter que dissecar um corpo. Se pudesse, era maravilhoso, porque conhecimento nunca é demais. Porém, não há uma necessidade tão grande. Há uma necessidade de conhecimento. Conhecimento anatômico, né? Conhecimento fisiológico, para vocês poderem desempenhar as técnicas de vocês com segurança. Então, voltando à nossa aula, né, falando sobre planos de secção do corpo, dentro da nossa matéria gostosa, da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Os planos de secção, eles foram criados para delimitar o corpo e fazem parte de anatomia, tá? Dentro dos planos de secção, eu trago para vocês o mediano sagital, né? Que é um plano que eu vou separar o meu lado direito do meu lado esquerdo. É um plano que eu traço na linha sagital mediana mesmo, né? Ao centro. Prof, uma pergunta. Se eu partir o meu indivíduo aqui, e aí essa parte fica para cá e essa parte para cá. Eu tenho um plano sagital? Sim, continua ainda assim, porque eu estou separando algo do lado direito e algo do lado esquerdo. Se eu trazer aqui, significa que sim? Sim. Se eu separar aqui, ó, o lado direito do lado esquerdo, é um plano sagital? Sim. Tá? Então, entenda que o plano é a linha delimitadora. Tá bom? Então, aquele
que eu traço é o qual eu estou falando. Por exemplo, o sagital mediano. Eu vou estar separando o quê? O lado direito? Não tem erro. Cadê a dificuldade aí? Nós temos manias de dificultar as coisas. Muitos de vocês ficaram assim, prof, essa questão de plano, Deus me livre, isso não existe. Então, olha só. Quando eu separo o meu lado direito do esquerdo, eu tenho um plano sagital mediano. Olha que simples. O meu próximo plano, que eu trago para vocês, é o frontal coronal, certo? E aí esse já é diferente. Eu vou separar a parte da frente com a de trás, tá? Se eu trazer uma linha aqui, ó. Vamos supor, eu trago uma linha somente aqui. Eu tiro somente o nariz. Eu tenho um plano coronal? É o ventral e dorsal. Isso, estou separando a parte ventral do dorso, a parte da frente com a de trás, né? Que por sinal, nós vamos falar agora sim, tá, gente? Nós estamos separando o ventral do dorsal. Frente e trás ficou lá atrás mesmo. Ficou quando a gente não entendia de anatomia. Quando nós não éramos mais profissionais da área da saúde. Tá? Então, quando eu separo a minha parte ventral da dorsal, eu estou falando de um plano de secção frontal ou coronal. Tá? Agora, quando eu tenho um plano que me separa a parte superior da inferior, eu tenho um plano transversal ou horizontal, tá? Então é como se eu estivesse separando o lado de cima do de baixo, o lado superior do inferior. Então eu tracei um risco aqui, eu tenho um plano transversal horizontal. E se eu traçasse um plano, se eu traçasse um risco que seja aqui, eu teria um plano transversal? Sim. De toda forma, eu estou tendo que separar o lado superior do inferior, não estou tendo? Entenderam? Fácil, não é? Também. Aqui. Estou na posição, sempre na posição anatômica. Sempre posição anatômica. Olha aqui, meu lindo, na posição anatômica. Olha aqui. Que gracinha. Até o esqueleto vem na posição anatômica. Olha as mãozinhas. Tá? Então, assim, se eu pegar e fazer um corte aqui, eu estou fazendo um corte transversal, certo? Se eu fizer um corte assim, eu estou tendo um corte sagital. Não, sagital, que eu estou separando o lado direito do esquerdo. Agora, se eu fizer um corte assim, aí sim eu estou tendo frontal, porque eu estou separando a parte da frente com a parte de trás, a parte ventral da dorsal. Ficou claro? Isso, no braço, para a gente entender. Cortei aqui, superior de inferior, eu tenho um plano transversal. Cortei aqui, estou separando o lado direito do... Então, eu tenho um plano sagital ou medial. Cortei aqui, eu tenho um plano de secção frontal ou coronal, que eu separei a parte ventral da dorsal, ou seja, a parte da frente com a de trás.
Então, nós encerramos essa parte da anatomia, que foi de suma importância para vocês entenderem que na anatomia, nós estudamos aí todos os aspectos gerais anatômicos, as partes em si, as estruturas que compõem o corpo humano, né? E como ela vai ser delimitada, como ela vai ser estudada. Isso é o que a ciência anatômica traz para a gente. E aí, o mais interessante para alguns, a parte legal, porque eu gosto das duas, eu sou suspeito em falar. Nós adentramos aí na questão do funcionamento, e aí eu já fujo de anatomia e entro dentro da fisiologia, que é o funcionamento, né, de como esse corpo funciona, assim como eu falei para vocês no início da aula. Quando a gente começa a falar de fisiologia humana, muitas pessoas falam assim, prof, mas isso aí é a mesma coisa que a anatomia? Não, vocês não podem confundir. Fisiologia humana é uma ciência que estuda o funcionamento do corpo, né? Ou das partes separadamente, ou elas em comunhão, né? Em união, fazendo aí todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. Isso é fisiologia, estudar o funcionamento do corpo. E a anatomia, agora a gente já tem uma definição geral sabendo que é o estudo das partes do corpo. A anemia falciforme. Prof, ela tem cura? Ela não tem? Né? Ela tem um controle, tá? Mas toda doença, nós temos que identificar, isso eu vou falar no geral, nós temos que identificar se ela está numa fase aguda ou se ela está numa fase crônica. Quando eu falo de crônica, significa que eu não tenho mais uma cura. Eu tenho uma estabilização, mas eu não tenho mais cura. Então eu preciso tratar, né? Continuar em tratamento, continuar em investigação. Agora, quando ela está na fase aguda, que é inicial, ela não se tornou crônica, eu posso reverter o quadro? Posso. Então, no seu caso, quando você foi diagnosticada, você estava numa fase aguda. Então, por isso que você hoje não tem mais anemia falciforme. Hoje você é doadora, né? Lembrando que não é porque você se curou lá atrás e por você ter sido acometida, você não deve ser investigada. Tome cuidado com essas doações, tá? Faça um acompanhamento, porque se você já teve, ficou até os 7 anos com ela, não é 7 anos, não são 7 dias. Né? Fica os traços. Aí você pode doar, mas para determinadas coisas não. Por exemplo, se for para câncer, não. Não pode. Tem os traços, fica os traços. Porque fica na memória, né? Fica na janela imunológica do indivíduo, tá? Então, assim, não é que você foi curada, você foi estabilizada. E foi pega na fase aguda. Agora, uma pessoa que já tem crônica, ela não pode fazer nada, ela está precisando. Pelo contrário, ela precisa, né? Porque crônico é crônico. Né? Uma doença... Minha avó tem síndrome de mielodisplásica. Primeiro ela foi diagnosticada com falciforme e depois ela foi diagnosticada com síndrome de mielodisplásica. Tá? É uma síndrome rara, porém é a medula, resumindo, a medula dela não produz mais sangue. Então, assim, a capacidade muito pouca de produção. Produção plaquetária, né, de glóbulos vermelhos, de tudo que compõe o nosso plasma sanguíneo. E aí, tipo, de 6 em 6 meses, de ano em ano, ela tem que fazer transfusão. Tá? E a gente tem que estar acompanhando, porque a anemia dela, ela está sempre anêmica. Entenderam? Então, ela bateu, ela fica roxa muito tempo, fica com aquele hematoma. Encostou, apertou nela, ela fica com hematoma. Os lábios sempre branquinhos, né? Sempre que ela é branca. Então, ela chega a ficar pálida. Quando eu vejo que ela está ficando pálida, eu falo, a coisa está alta. Já está na hora de ir, já sabe, ou antecipadamente, avisa, né? Porque eu já costumei, já sei identificar melhor.
mas é crônico. E aí, o que o doutor falou que eu posso fazer? Um transplante de medula, ela aguenta? Eles não vão fazer um transplante de medula numa senhora. Entendeu? Tem uma idade específica para isso. Às vezes pode ser muito pior para ela fazer esse transplante de medula, que pode promover a cura, do que ela viver aí muitos anos no tratamento. Né? Se ela tiver um tratamento, ela pode ficar muito tempo comigo. E às vezes num transplante de medula, eu perder ela. Então, compensa eu correr esse risco? Então, entenda essa diferença. Isso para qualquer patologia. Nós temos fase aguda e temos fase crônica. Quando se torna crônica, é difícil a cura. Ah, mas você sabe por quê? Porque vocês são técnicas de enfermagem. E se vocês chegarem no paciente e falar assim, olha, anemia falciforme tem cura. Eu me curei. E é sério, e é grave. E aí o que o paciente vai fazer? Ele vai achar que tem cura, ele vai relaxar. Ah, fulano falou que tem cura, vou tomar isso. E não é assim. A gente tem que identificar o que é agudo, o que é crônico, e isso é responsabilidade de quem? Do médico. Foge da alçada do técnico de enfermagem. Nossa responsabilidade é cuidar. Né? Quem diagnostica é quem? Médico. Tá? Professor, resumindo, você fez aí deu um exemplo de mau funcionamento da fisiologia humana? Podemos se dizer que sim. Né? Podemos se dizer que é um mau funcionamento da formação, né? Mas na verdade está mais ligado aí com uma variação anatômica, uma anomalia, por exemplo. A gente pode falar que é uma pessoa que vem por carga genética já doente? Já pensou? Uma pessoa que já tem problema sanguíneo desde criança, no caso dela que já nasceu com essa comorbidade? Né? Então, o que acontece? Ela já nasceu com uma deficiência. Então, nós podemos falar que teve prejuízo funcional? Teve. Pode ter prejudicado a função do organismo dela, porque não estava levando o que o organismo precisava, não estava suprindo. E ela nasceu com os parâmetros de normalidade, plasma sanguíneo dela? Não. Então, se teve problema na função e fugiu do padrão, nós temos o quê? Uma anomalia, né? Então, agora, a função em si é como o organismo funciona. Entende? Como ele funciona. Por exemplo, o coração, ele funciona assim. O cérebro, o sistema nervoso funciona assim. O sistema respiratório funciona assim. Entrada de ar, o ar metabolizado, passado para a corrente sanguínea. É assim que o sistema respiratório funciona. Então, isso é função. Né? Aqui nós estamos falando de características. De características anatômicas. De uma pessoa que tinha para nascer tudo padrão e não nasceu padrão. Ela nasceu com alguma diferença, com alguma característica. Para a gente poder se tornar mais, digamos que, anatomicamente mais críticos, nós temos que levar as coisas tudo ao pé da letra, que se trata do ser humano. Pois, ora, a anatomia não estuda macro e microscopicamente? Então, se a anatomia estuda toda a parte macroscópica e microscópica, então a anomalia, uma variação anatômica, não é só uma característica visual. Pode ser interna também. A pessoa pode ter sido acometido por algum órgão que era para ter nascido de uma forma e não nasceu. Não é? Era para ter nascido num parâmetro padrão, normal, e nasceu com alguma diferença. Pode falar. Durante meu período de gestação, eu estava tomando Rocutan. E a médica disse que a minha filha poderia nascer com várias sequelas, que na verdade ela não chegaria a nascer. Que era uma certeza que ela tinha, que ela ia nascer com alguma anomalia, alguma sequela,
Só que eu fiz vários ultrassons, não constava nada e ela nasceu normal. Só que ela me deu uma certeza de que ela teria algum problema. Só que ela não teve nada. Durante toda a minha gestação, ela não teve nada. Por conta do remédio. Ó, gente, a nossa colega tá falando. Na verdade, ela tá fazendo um comentário também, não é uma pergunta. Mas a gente pode trazer isso para dentro do nosso assunto. Que ela teve uma gestação. É um depoimento, né? Ela teve uma gestação qual ela fazia um tratamento com isotretinoína, que é o Rocutan, né, para a pele. E a médica deu uma certeza para ela que a filha dela ou não nasceria, ou nasceria com alguma variação anatômica, né, ou com anomalia, ou com alguma coisa. E por que ela falou isso? A mulher em gestação, assim, nós seres humanos, no normal, estamos em alta produção hormonal de homeostasia, para manter o nosso corpo em equilíbrio. O hormônio faz tudo no nosso corpo, regula. E quando você está gestante, você tem aumentos hormonais, né? Assim como também para você poder manter essa gestação. Entende? E quando você toma uma medicação que faz uma alteração hormonal, você entende que a sua gestação não vai se dar normal? Você vai ter problema com essa gestação? Porque esse fármaco, essa medicação, ela altera justamente o que você precisa para manter uma gestação, que é o hormônio. Então foi por isso que ela te deu esse diagnóstico. Não foi porque, eu sei, graças a Deus, sua criança nasceu bem, que bom. Mas nós, profissionais da saúde, nós temos que saber orientar os pacientes conforme a coisa é. E se o fármaco, o químico, vem escrito que ele pode, né, acarretar num problema, é uma advertência do fármaco, que ele pode ocasionar isso, e se tratando da isotretinoína, que é uma regulação hormonal, e também diminuição de alguns hormônios, principalmente esses hormônios que causam aí, sabe esses hormônios da puberdade? Onde vem as espinhas, vem os cravos, o aumento, né, da dilatação dos ossos, o aumento da produção sebácea. Aí eu venho com a Rocutan, que é a isotretinoína, para dar uma regulada nisso aí. E aí eu estou gestante. Sendo que eu preciso também de hormônios, ele vai desregular. Então é por isso que ela te deu essa certeza. Não foi nem por maldade, foi porque o fármaco traz isso, essa preocupação. Então, se você está gestante, não tomar algo que vai abaixar os seus hormônios. Né? Porque você precisa para manter a gestação.